Uns dias atrás eu recebi esse comentário aqui pedindo ajuda para resolver um exercício da faculdade, que o exercício é fazer uma pergunta que tem 5 alternativas, e aí quando o usuário responder errado, a pergunta vai repetir, só que as alternativas vão estar numa ordem diferente. Então eu já criei aqui um arquivo Java e vamos começar a fazer da maneira mais simples e depois a gente vai complicando um pouquinho. A gente vai melhorando, né, o código. Então, primeira coisa eu vou criar aqui a questão e vou guardar numa string. E a questão vai ser o seguinte: quem foi o criador do Java? Tá, então eu já tenho que apresentar essa questão para o usuário na tela. Vou mostrar system.out.println questão. Deixa eu rodar esse programa para a gente ver como é que está ficando. Quem foi o criador do Java? Só que o programa encerra logo depois. A gente precisa primeiro, né, mostrar as alternativas. Antes do programa encerrar, a gente precisa mostrar as alternativas. Então, alternativa 1, Bill Gates. Alternativa 2, tem a 2, a 3, a 4 e a 5. James Gosling. Alternativa 3, Steve Jobs. Alternativa 4, Elon Musk. Alternativa 5, Jeff Bezos. Vamos rodar o programa. Quem foi o criador do Java e as 5 alternativas. Beleza. Vamos dar continuidade. Depois disso, a gente precisa perguntar para o usuário qual é a resposta dele. Digite sua resposta. Vou rodar o programa. Beleza, ok, o programa está encerrando, a gente precisa esperar, né, antes de encerrar o programa, a gente precisa travar ele e fazer com que o usuário digite alguma coisa para o nosso programa pegar a resposta do usuário. Então, para isso, eu vou usar scanner, a classe scanner, vou instanciar uma variável dessa classe, e essa classe vai ler da entrada de dados do sistema. Então, do in, que é input, do sistema. Preciso importar essa classe scanner aqui, vou importar. E logo depois de eu perguntar, né, de eu pedir para o usuário digitar a resposta dele, eu vou usar o scanner para travar o programa e ficar aguardando o usuário digitar alguma coisa. Quando o usuário digitar, a gente precisa pegar esse valor e guardar dentro de uma variável. Então, eu já vou guardar dentro de uma variável aqui chamar resposta. Deixa eu rodar aqui o programa. Quem foi o criador do Java? Agora sim, né, o programa está travado aguardando a resposta do usuário. Vou digitar aqui qualquer coisa e beleza. Terminou o programa, vamos dar continuidade. O que eu preciso fazer com essa resposta? Preciso verificar se ela está certa. Né? A resposta certa é a 2, foi o James Gosling que criou, não foi nenhum dos outros. Né? Então, eu preciso verificar se a resposta que o usuário deu for igual à alternativa 2. Então, eu posso mostrar na tela, resposta correta. Caso contrário, eu posso mostrar que a resposta está errada e pedir para ele tentar novamente. Vamos rodar. Vou digitar a resposta errada, vou digitar a resposta 1. Beleza, apareceu a resposta errada, tente novamente, só que o programa terminou. A ideia é que o programa mostrasse a questão e as alternativas de novo. Então eu preciso fazer um laço de repetição. O laço de repetição vai repetir qual parte do código? Vai mostrar a questão de novo, as alternativas, vai pedir para o usuário digitar a resposta e vai verificar se a resposta está certa. Então toda essa parte aqui que eu selecionei é o código que vai ficar se repetindo. Então vou fazer o do while aqui, que foi o que o exercício pediu, né, para usar o do while. Por enquanto eu vou deixar o do while como true aqui. Eu vou, só para estruturar, né, vou pegar todo esse código que se repete e vou colocar aqui dentro do while. Tá, se eu rodar esse programa agora, vamos ver o que acontece. Quem foi o criador do Java? Bill Gates. Resposta errada, tente novamente. Já está funcionando. Eu errei a resposta, ele mostrou que está errado e repetiu. Agora eu vou botar o 4. Beleza, tá tudo certinho por enquanto, só que agora eu vou responder com a resposta certa. Digite 2, resposta correta, só que está repetindo. Então, eu posso ficar digitando 2 aqui o tempo todo. Estou digitando 2 o tempo todo, está sempre dando a mesma coisa. A resposta correta está repetindo. Então, isso aqui está errado. Vamos corrigir isso daqui. Eu preciso mudar esse while true para que quando a resposta esteja certa, eu saia desse while. Então, eu vou criar uma variável booleana aqui antes. Vou colocar a resposta certa.
igual a false. E aqui quando a resposta certa for falso, eu quero que repita. Só que se ela for falso, aqui no while vai estar falso e não vai repetir, porque o while precisa estar true para poder repetir. Então eu vou negar essa variável aqui. Quando ela for falsa, eu repito. Quando ela for true, eu não repito, e aí o programa termina. Então, mais ou menos essa lógica. Quando que ela vai ser true? Quando a resposta estiver certa. Então, quando o usuário acertar a resposta, eu preciso pegar essa variável resposta certa e colocá-la como true. Beleza, vamos ver se agora isso aqui está funcionando. Vou colocar Bill Gates, resposta errada, tente novamente. Vou errar mais uma vez só para ver se está funcionando mesmo. Beleza, está repetindo. Agora eu vou acertar, vou colocar a resposta 2. Resposta correta e o programa terminou. Primeira parte do programa está feita. Vamos agora para a segunda parte do programa, que é embaralhar, né, as alternativas. Por enquanto, ela não está embaralhando, está sempre aparecendo na mesma ordem. Né? Vamos mostrar aqui de novo. Ó. Bill Gates, James Gosling, tal. Vamos errar. E aí aparece na mesma ordem. Bill Gates, James Gosling, Steve Jobs e assim vai. Então, vamos embaralhar aqui agora as alternativas. Para isso, a gente vai usar collections, que foi o que o exercício pediu. Então, vou criar aqui fora do while uma variável da interface collection e vou chamar de alternativas. Preciso importar essa classe aqui, collection. Na verdade, essa aqui não é uma classe, né? Se eu entrar aqui na collection, a gente consegue ver que ela é uma interface. E o que isso significa? Significa que a gente não consegue instanciar uma interface. A gente não consegue fazer isso aqui, ó, new collection. E aí a gente precisa usar uma classe que implementa essa interface. Existem algumas classes, como por exemplo o ArrayList. Então a gente consegue fazer new ArrayList, porque esse ArrayList ele implementa a classe collection. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O ArrayList é uma classe. Deixa eu subir ali para o início da classe. Está aqui, ó. Ela implementa uma lista. Só que se eu abrir a lista estende uma collection. Então, indiretamente, o ArrayList implementa uma collection. Então é por isso que isso daqui funciona. Tá, agora que eu tenho as minhas alternativas, o que é uma collection? Né? Só para explicar o que é uma collection, é uma coleção de string. Então eu consigo guardar várias strings dentro dessa variável alternativas. Quais são as strings que eu vou guardar dentro delas? Bill Gates, James Gosling, Steve Jobs, né? Eu vou guardar as alternativas. Então vamos fazer isso aqui agora. Alternativas add. Eu quero adicionar a primeira alternativa, que é Bill Gates. E eu quero adicionar todas as outras. Então, James Gosling, Steve Jobs, Elon Musk e Jeff Bezos. Tá, agora sim eu tenho todas as minhas alternativas dentro dessa collection. E aí eu preciso passar por essa collection para mostrar elas aqui na tela. Eu não quero fazer isso daqui, ó. Isso aqui está na mão. Quando eu faço isso daqui, a ordem vai ser sempre a mesma. Então eu quero apagar isso daqui e eu quero passar uma por uma dessas alternativas aqui. Só que antes de ir mostrando cada uma delas na tela, eu quero embaralhar elas. Como que eu consigo fazer isso? Com a classe Collections. Repare que essa classe Collections é diferente dessa Collection. Tem esse Szinho aqui no final. Ó. Aqui tem esse S no final, aqui não tem. Essa Collection é uma interface. Já essa Collections é uma classe. E aí, dentro dessa classe, existe um método shuffle, que eu consigo embaralhar uma lista. Qual é a lista que eu quero embaralhar? É essa lista aqui, né, de alternativas, que tem todas as minhas alternativas. O problema é que essas alternativas aqui não é uma lista. Essa variável alternativas não é uma lista, ela é uma collection. Apesar da gente ter instanciado uma ArrayList dentro dessa collection. Mas o Java entende que é uma collection porque a gente definiu aqui, ó, na definição dessa variável a gente definiu que era uma collection. Só que a gente sabe que dentro dessa collection tem uma lista. E aí eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu posso transformar essa variável alternativas, né? Eu posso fazer o cast. Eu posso transformar essa variável alternativas numa lista de string. Eu estou dizendo para o Java, pode ficar tranquilo que eu sei que essa collection aqui, na verdade, é uma lista, porque a gente instanciou uma ArrayList aqui. Então eu preciso importar essa classe lista.
Importei, agora já está tudo funcionando. Isso aqui só funciona por causa do cast. Deixa eu tirar o cast aqui para a gente ver o que acontece. Ó. Ele dá erro. Tá? Ele dá erro e se eu passar o mouse por cima, ele justamente fala que o método shuffle ele espera uma lista. E a gente está passando uma collection. Tá? Então a gente não consegue passar uma collection. A gente realmente precisa transformar essa collection numa lista. Beleza, feito isso, agora sim, né, aqui a gente embaralhou, então estamos embaralhando a ordem das alternativas. E depois de embaralhar, sim, a gente pode mostrar as alternativas na tela. Existem várias formas de fazer isso. Vamos fazer da maneira mais simples aqui, né? Vamos usar um for. Eu vou começar com a posição 0. Eu vou transformar de novo essas minhas alternativas numa lista. Na verdade, nem precisa fazer isso, estou confundindo. Basta eu pegar o tamanho dessa lista. Então, enquanto o i for menor que o tamanho dessa lista, eu quero entrar nesse laço de repetição. Tá? E aí, depois que eu chegar no final do laço de repetição, eu quero aumentar 1 né, no valor desse i. Então, o i começa em 0. Eu vou perguntar, 0 é menor do que o tamanho dessa lista? Qual é o tamanho dessa lista? É 5. Então, é menor. Então, eu entro nesse laço de repetição. E nesse laço de repetição, eu mostro a alternativa na tela. Então aqui eu vou mostrar tá? Então eu vou pegar na posição i, ou seja, quando o i for 0, a posição é 0. Então eu vou lá na posição 0 da minha lista, que é o primeiro elemento, eu pego esse elemento e coloco aqui, mostro na tela. Né? E além disso eu mostro também qual é a posição, né? Qual é a posição que está esse valor entre esses colchetes aqui para o usuário poder depois selecionar a alternativa. Só que tem um problema. A collection não tem esse método get. Então a gente precisa transformar essas alternativas aqui na lista. É aqui nesse momento que a gente precisa transformar numa lista. E aí eu preciso colocar tudo entre parênteses aqui, né, para o Java entender o que eu estou fazendo. Estou fazendo o seguinte, estou pedindo para ele pegar essas alternativas, transformar numa lista. E aí só depois disso, pegar a posição i, né, o valor que está na posição i dessa lista, para mostrar na tela. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, agora sim, ó, alternativa 0, Steve Jobs, alternativa 1, Elon Musk, tal, 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 tal. Vou colocar a alternativa 0. Resposta errada. Tente novamente. Repare que agora já está numa ordem diferente. Antes o primeiro era Steve Jobs, agora já é o James Gosling. Então está numa ordem diferente. Eu vou responder certo, vou colocar a alternativa 0 só para a gente ver o que acontece. Ainda assim está colocando a resposta errada. Então beleza, a gente conseguiu embaralhar, só que a gente quebrou o nosso código. Né? Agora o nosso código está errado, porque eu coloquei a resposta certa e mesmo assim ele disse que a resposta está errada. Então vamos consertar isso. O problema está aqui, né? Ó, porque eu pego a resposta do usuário e logo depois eu estou comparando se a resposta é igual a 2. Só que agora eu não sei se a resposta certa é a 2, porque a gente está embaralhando a ordem. A gente viu ali que a resposta certa no caso antes era 0, então não era 2. Eu precisava verificar se a resposta era igual a 0. Então eu preciso ver uma forma de saber qual é a resposta certa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte: aqui no início eu já sei qual é a resposta certa. Como fui eu que criei a pergunta, eu que defini as alternativas, eu posso colocar a alternativa correta numa string. A alternativa correta é James Gosling. E aqui, essa resposta é a posição da string, né, a posição da alternativa dentro dessa collection aqui. Ó. Vamos executar esse código de novo para ficar mais fácil de entender. Olha só. A posição 0 da collection é o Elon Musk. A posição 1 é o Bill Gates. A posição 2 é o Jamie Gosling e assim vai. Ou seja, qual é a posição que está a resposta correta? É a posição 2. Tá? Então,
eu sei que essa resposta aqui agora representa a posição lá na collection. E eu posso fazer o seguinte, eu vou transformar essa resposta num valor inteiro, resposta int, com integer.parseInt, resposta, e eu posso verificar se lá na minha lista, que está a minha collection alternativas, eu estou transformando mais uma vez essa minha collections numa lista. Se lá na posição dela, na posição resposta int, se o valor for igual à alternativa correta, aí sim eu sei que a resposta está certa. Tá? Então vamos separar isso aqui que tá um pouco confuso. Vamos fazer o seguinte. Eu vou transformar isso daqui numa lista. Tá aqui, transformei numa lista de string. E aí eu vou pegar esses colchetes aqui, colchete não, esses parênteses, para eu poder fazer o get resposta int. Então eu estou pegando o valor que está dentro dessa collection nessa posição que é a resposta int. E eu vou guardar dentro de uma string aqui que eu vou chamar de valor da resposta. E deixa eu apagar tudo que tem dentro desse if. E agora sim eu vou comparar o valor da resposta com a alternativa correta. Tá? Então, a única coisa que eu fiz foi o seguinte, eu estou pegando lá da posição que o usuário colocou como resposta, então se eu coloquei a posição 0 na resposta, eu vou lá na posição 0 dessa collection, pego o valor e guardo dentro dessa string aqui, valor da resposta. Depois o que eu faço? Eu comparo se o valor da resposta que o usuário colocou é igual àquela alternativa correta que a gente definiu aqui em cima. Se for, então a resposta está certa. Se não, a resposta está errada. Vamos ver se isso aqui funcionou. Vou colocar a resposta 1, Steve Jobs. Resposta errada. Vou colocar agora a resposta 2, Steve Jobs de novo. Resposta errada. Vou colocar a resposta 0, que é o James Gosling. Resposta correta. E agora funcionou. Tá? Então agora a gente conseguiu esse efeito aí que o exercício pedia, que era toda vez que errava a resposta, muda a ordem, e quando a gente acerta, mostra que a resposta está correta e termina o programa. Então, isso é um jeito de fazer. Existem vários outros jeitos, né? Mas o interessante aqui é o uso da collections, né? E a gente vê que o collections, perdão, desse aqui de cima, o uso da collection. A gente vê que o collection tem algumas limitações, como por exemplo, aqui na lista a gente tem a facilidade de pegar da posição i. Por que, que a gente não consegue pegar o valor na posição i, né, em qualquer posição, na collection? Isso aqui é um detalhe interessante de entender. Porque no caso da lista, os valores que são armazenados, a ordem é mantida. Então, se eu adicionei o Bill Gates primeiro, ele vai estar na primeira posição. Depois eu adicionei o James Gosling, ele vai estar na segunda posição. O Steve Jobs definitivamente, né, garantido, vai estar na terceira posição e assim sucessivamente. Existem outras classes que não são a ArrayList, em que essa ordem não é garantida. Existe, por exemplo, uma collection, exemplo, que é o hashset. O hashset também é uma collection, né? Se eu entrar aqui nessa classe, hashset, ela implementa um set, e se eu entrar no set, ela estende da collection. Então, um hashset, né, indiretamente também implementa a collection. Só que esse hashset aqui ele não tem ordem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a collection tem ordem garantida, às vezes não. Então a collection, ela não pode, né, não tem como eu fazer assim, ó, alternativas.get posição 0, por exemplo. Me traz o elemento que está na posição 0. Por que eu não posso fazer isso? Porque tem algumas collections que não tem posição. Não existe isso aqui, posição 0. Por exemplo, no hash set.
Então, nem toda collection tem posição, por isso que ela não tem esse get. E aí é uma limitação da collection. A gente precisa transformar numa lista primeiro, para depois pegar a posição. E aqui no shuffle é a mesma coisa. Por que a gente não consegue colocar uma collection aqui? Porque não faz sentido a gente embaralhar algo que não tem ordem. A gente só embaralha, né? A gente só muda a ordem de algo que é ordenado. Por exemplo, um array list. O array list tem uma ordem garantida. Já o hash set não. Então a gente não faz sentido embaralhar um hash set. Por isso que a gente não consegue colocar um collection aqui direto. E a gente precisa colocar essa lista. Tá? Agora, só para terminar esse vídeo, o exercício pede para a gente usar o switch case, né? Aqui no caso eu não estou usando o switch case. Como que a gente poderia usar o switch case? Eu poderia usar o switch case logo depois que ele coloca a resposta. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Ele coloca a resposta. Deixa eu mostrar por que eu estou fazendo isso antes, né? Deixa eu rodar o programa aqui. Olha só, vamos supor que eu digite uma resposta assim, ó. Cérebro binário. Foi o cérebro binário que criou o Java. Vai dar pau o programa. Por quê? Porque eu estou tentando transformar cérebro binário em um valor inteiro. Olha aqui, ó, eu digitei cérebro binário aqui, guardei na resposta, e logo depois eu estou tentando transformar cérebro binário no inteiro. E aí isso aqui não pode. Tá? Então eu posso usar o switch case, por exemplo, para garantir que a resposta está num formato certinho e que não vai dar pau o programa. Eu posso colocar o switch, a resposta, e o seguinte, caso ela seja 1, 2, 3, 4 ou 5, eu executo um código. Caso seja qualquer outra coisa, eu executo um outro código. Tá? Ou seja, se ela for 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no caso não é nem 1, 2, 3, 4, 5, né? Na verdade é 0, 1, 2, 3, 4, porque agora a gente está começando do zero. Se for uma dessas respostas, a gente consegue transformar em inteiro. Então, eu consigo executar esse código aqui sem problema. Eu vou passar todo esse código para dentro desse switch case aqui. Agora, se for qualquer outra coisa que não seja esses valores, eu posso colocar aqui uma informação. Opção inválida. Tente novamente. Vamos executar aqui o código para ver o que acontece agora. Ó, vou colocar posição 50, alternativa 50. Essa alternativa não existe. Opção inválida. Tente novamente. Vou colocar cérebro binário. Opção inválida, tente novamente. Agora o programa não está dando pau. Só quando eu colocar um valor válido que o meu programa vai responder se está certo ou se está errado. Vou colocar aqui o 3, por exemplo. Agora sim apareceu resposta errada. Vou colocar o 1, que é o James Gosling. Vamos ver se vai dar resposta certa, resposta correta. Então, essa é a ideia aí, né? É uma das formas de resolver esse problema. É claro que existem várias outras formas de escrever esse programa, mas fica aí o jeito mais simples e tem como melhorar bastante, né? Tem como, por exemplo, colocar toda essa lógica numa classe separada. Tem como, por exemplo, colocar essa pergunta aqui de forma dinâmica. Tem como eu criar um quiz inteiro com várias questões. Então tem como ir é, aumentando a complexidade desse programa. E se for interessante, eu posso gravar mais vídeos, né? Mostrando como fazer, por exemplo, um programa inteiro de quiz, em que eu consigo colocar várias questões, cada questão vai ter suas alternativas, cada questão vai ter sua resposta certa. A gente pode fazer uma pontuação, pode fazer pontuações diferentes para cada questão. Uma questão vai valer 2 pontos, outra questão vai valer 1, e assim vai. Então, se você acha interessante, deixa aí um comentário, que aí eu gravo o vídeo mostrando como que faz esse programa inteiro de quiz.